Oi, gente, eu queria falar sobre como a gente pode se tornar uma pessoa compassiva. E eu quero explorar um pouco esse pensamento que a gente tem de que as pessoas são boas e más. Isso é uma coisa muito comum e muito antiga, praticamente pré-histórico. Nós, como seres humanos, a gente está sempre querendo entender as coisas, entender as pessoas, entender por que as pessoas agem como elas agem, fazem o que elas fazem. E desde que a gente é criança, a gente procura entender por que certas pessoas tratam a gente bem, porque outras pessoas tratam a gente mal. Será que as pessoas que tratam a gente bem são boas pessoas e as pessoas que tratam a gente mal são más pessoas? E existem pessoas que às vezes tratam a gente bem e às vezes tratam a gente mal. Será que existe essa coisa de preto e branco no sentido de que um é totalmente mal, outro é totalmente bom? Ou será que é cinza, como que a gente está no meio? É uma coisa para pensar, né? Mas vamos pensar no que seria uma pessoa ruim, uma pessoa má. Qual seria a definição de uma pessoa ruim? Eu tenho uma definição, eu queria perguntar se você concorda comigo, mas a minha definição de uma pessoa ruim é que essa pessoa ela tem total consciência do que ela faz. Então, por exemplo, quando ela faz uma coisa ruim, quando ela magoa alguém, quando ela age de uma forma errada, ela está totalmente consciente de que aquilo é uma coisa errada. Ela sabe que aquilo é uma coisa errada. Outra coisa, ela também tem total controle sobre as ações dela. Então, ela pode até fazer uma coisa melhor, fazer uma coisa boa, mas ela não faz porque ela não quer. E outra coisa também, quando ela faz uma coisa ruim, ela faz de propósito. Ela tem realmente a intenção de ferir e machucar alguém. Então vamos pensar nessa definição, vamos pensar então numa pessoa ruim. Essa pessoa acorda um dia e pensa assim, sabe, eu hoje quero ser uma pessoa ruim. Eu quero ser uma pessoa ruim só porque eu gosto de ser uma pessoa ruim. E eu quero machucar alguém, eu quero prejudicar alguém e eu vou fazer isso só por diversão. Eu quero ver essa pessoa sofrer, isso me deixa feliz ver essa pessoa sofrer. Agora eu quero perguntar para você, por acaso você, em algum momento da sua vida, você acordou pensando assim, sabe, hoje eu quero escangalhar com tudo mesmo. Hoje eu quero ser uma pessoa ruim, só porque eu gosto, só para me divertir. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou hoje prejudicar a minha esposa ou meu esposo. Ah, eu gosto tanto, é tão divertido. Quero ver ele ou ela sofrer. Ou então o meu filho ou a minha filha, eu quero traumatizar o meu filho ou a minha filha, prejudicar para o resto da vida. Bem, você deve estar pensando assim, que coisa mais estranha. E é verdade, né? Quer dizer, eu tenho absoluta certeza que você nunca acordou algum dia na sua vida e pensou alguma coisa como essa. Pelo contrário, cada vez que você acordou e você começou a pensar, você tinha uma boa intenção na sua cabeça. Você queria só fazer o que era certo. É claro que pode ser que você machucou alguém, feriu alguém, mas a sua intenção não era de fazer uma coisa errada. Você achava que o certo era fazer aquilo que você estava fazendo. Por exemplo, hoje, talvez passaram-se anos em que você
quando seu filho ou filha era criança e você achava que você devia castigar e realmente ser duro. Hoje talvez você olhe para trás e você pensa assim, uau, eu não deveria ter agido daquela forma, aquilo não foi bom. Mas a coisa é que você fez, não com uma má intenção, mas você fez aquilo. Então, se você pensar bem, se existe alguma pessoa má, não é você, com certeza. Porque você nunca pensou em fazer nada de propósito para ferir alguém. E se você fez, você não estava consciente. Você, naquela época, você pensava que aquilo era o certo, que era a melhor coisa a fazer. Hoje você tem um conhecimento melhor das coisas, você já não agiria assim. Então, com certeza, se existe alguma pessoa ruim ou má nesse mundo, não é você. Ninguém que está ouvindo essa gravação é uma pessoa ruim ou má. Mas será que existe alguém aí? Alguém que não é bom? Será que existe uma pessoa ruim aí fora? Alguma pessoa que já algum dia aconteceu isso com essa pessoa, que ela acordou pensando, sabe, eu quero ser uma pessoa ruim hoje. Ou então de hoje pra frente eu vou ser uma pessoa ruim e eu quero ser uma pessoa cruel, porque eu acho divertido isso. Talvez não. Agora, pode ser que você pense isso de alguém. Eu até, um dia desse, uma pessoa estava me falando da mãe dela, que fez coisas terríveis que prejudicaram ela, e ela disse: a minha mãe realmente é uma pessoa muito ruim. Então, quer dizer, a gente talvez pense que alguém seja mal, alguém seja ruim. E será que alguém pensa isso da gente? Será que, por exemplo, um filho seu, será que o seu esposo ou esposa, será que um amigo seu, um colega de trabalho, um empregado, um chefe, pensa que você fez alguma coisa de propósito para ferir, para machucar, para magoar, e guarda um ressentimento, uma mágoa contra você? Pode ser que isso acontece com você. Assim como talvez você pode ter uma mágoa, um ressentimento contra alguém. O problema de quando a gente tem uma mágoa ou um ressentimento e a gente acha que alguém é ruim, alguém é mal, a gente começa a ter certas atitudes contra essa pessoa. A primeira coisa é que a gente guarda ressentimento, rancor, a gente fica magoado, a gente pode ter raiva dessa pessoa, às vezes até ódio dessa pessoa. A gente pode ter o desejo de que essa pessoa sofra. E a gente pode, às vezes, também dar o tratamento do silêncio, ignorar, distanciar essa pessoa, desconectar dela. A gente pode pensar até em se vingar dessa pessoa ou retribuir o que ela fez pra gente de alguma forma. E algumas pessoas chegam ao ponto, às vezes, até de querer exterminar com aquela pessoa. Talvez não pelas nossas próprias mãos, mas pelas mãos de outros. E será que isso seria a solução? Será que isso realmente acabaria com o mal que existe no mundo? Será que a gente não acaba perpetuando o mal? Porque agora você imagina as pessoas que fazem coisas erradas, que agem cruelmente. Por que elas agem da maneira como elas agem? Será que elas têm algum problema na infância delas que talvez as levou a ser assim? Você já pensou em quantas crianças estão vivendo num ambiente negativo, de pobreza, de miséria, de abuso emocional, físico, sexual? De acordo com as estatísticas,
Nos Estados Unidos, 1 em 4 meninas vai ser abusada sexualmente durante a infância. E 1 em cada 6 garotos vão ser abusados sexualmente. Agora imagina a destruição emocional que esse abuso sexual vai fazer no coração dessa criança. Imagina essa criança, quando crescer, como que vai estar tão machucada. E talvez ela pode, ela mesma, se tornar alguém que vai abusar sexualmente uma outra criança. E daí, quando isso acontecer, a gente pode olhar, a gente pode ficar totalmente aterrorizado com aquilo e pensar, mas que pessoa cruel, que pessoa ruim fazer isso. Mas eu pergunto, e quando essa pessoa era uma criança e ela estava sendo abusada sexualmente e ela estava sofrendo terrivelmente sob aquele abuso, havia alguém lá para socorrer, para ajudar? Talvez ninguém ajudou essa criança. E ela carrega um trauma, e agora é um adulto com problemas, que está agora machucando as pessoas ao redor dela. E quantas pessoas estão assim, traumatizadas, feridas, com pensamentos paranoicos, achando que os outros estão contra eles, pensando mal de todo mundo, se defendendo de todo mundo, revoltados contra todo mundo, pensando que todo mundo é igual aos pais deles. E quando essas pessoas maltratam a gente, às vezes a gente se sente vitimizado por essa pessoa, e a gente pensa, que injustiça essa pessoa fazendo isso comigo. Mas a gente não sabe o que está lá por trás dessa pessoa, o que aconteceu lá na infância dessa pessoa. E agora, será que a gente, ficando magoado, ressentido e querendo castigar essa pessoa e vingar-se dessa pessoa, será que vai ajudar essa pessoa? Ou será que vai perpetuar o problema que ela já carrega? Porque imagina, se ela acha que todo mundo está contra ela, que todo mundo é igual aos pais dela, que ninguém gosta dela, que ninguém a ama, e de repente agora a gente vai, se vinga, maltrata essa pessoa, será que não vai ser só uma confirmação para ela de que é verdade, que realmente ninguém gosta dela? E geralmente é isso que acontece. Uma criança, por exemplo, é abusada dentro de casa, é maltratada, é ignorada, e ela está cheia de ressentimento, cheia de defesas. Ela chega na escola, maltrata os estudantes, os colegas dela, maltrata a professora, porque ela acha que ninguém gosta dela. E daí todo mundo fica chateado com ela, até o professor, a professora também, daí eles maltratam ela. E agora, tudo na vida dessa criança confirma que realmente ninguém gosta dela. E quando ela cresce, ela continua se defendendo desse jeito, e as pessoas vão continuar também retribuindo o que ela faz. E aonde vai acabar isso? Aonde vai acabar o problema da nossa sociedade? O que a gente pode fazer para que esses problemas acabem? Eu quero convidar você a ter uma outra atitude, uma outra resposta. Diferente dessa de ficar ressentido, magoado, ter ódio, dar o tratamento do silêncio, ignorar, desconectar, separar, se vingar e exterminar. Eu convido você a primeiro pensar o que você pode fazer por essas crianças. Será que a gente pode de alguma forma ajudar essas crianças que estão agora sendo abusadas, maltratadas, sendo criadas nesse ambiente horrível de pobreza, miséria, maltrato, abuso? Será que a gente pode ajudar os pais dessas crianças
Será que a gente pode fazer alguma coisa por eles, ensinando eles a como cuidar dos filhos deles, a como não perpetuar o problema e passar para a próxima geração o que eles já sofreram na geração passada deles? E eu pergunto para você, o que você pode fazer pelas pessoas na sua vida? Pelos seus amigos, o seu colega de trabalho, o seu chefe, o seu empregado, a pessoa da loja que te maltratou quando você foi lá comprar. O que você pode fazer pelos seus pais? O que você pode fazer pelo seu companheiro, companheira, esposo, esposa? O que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Primeira coisa que eu acho é ter compaixão. Eu acho que ter esse preconceito e julgar a pessoa e dizer que ela é ruim, que ela é má, ter esse pensamento negativo dela e achar que ela está fazendo alguma coisa de propósito, isso realmente não vai ajudar. Isso só vai perpetuar o problema. Porque, sabe, somente o amor pode curar o ódio. Então, o que a gente pode fazer é aceitar, é não condenar, é não julgar e fazer alguma coisa para ajudar, investir nessa pessoa, tentar fazer alguma coisa por ela. É certo que algumas pessoas, elas estão tão estragadas e tão feridas pela infância, pelos traumas que elas passaram, que talvez não tem mais como reparar. Algumas pessoas têm que sofrer mesmo a justiça, mas eu digo para você uma coisa: não é com sentimentos de rancor, de ódio, de vingança que a gente vai poder ajudar as pessoas a melhorar. Então, eu quero convidar você que você tenha essa compaixão, essa aceitação, essa compreensão. E que você possa ter uma atitude construtiva e não destrutiva para com as pessoas.